tudo bem com vocês? Tudo certo? Sexto ano, professor Didier aqui para mais uma aula de português. Gostaria que todo mundo abrisse sua apostila na página 123, módulo 14. Vamos falar sobre variações linguísticas. Variação linguística é o que diz aqui como título do capítulo, do módulo, não é mesmo? Muito bem. Você vai notar que tem pessoas diferentes, de diferentes idades, de diferentes estilos, né? Pessoas diferentes. Então, o que essas pessoas têm em comum? Todas essas pessoas falam português. Mas será que o jeito, a forma com que essas pessoas falam o português é igual? Será que esse senhor, aqui, logo abaixo do número do capítulo, fala do mesmo jeito que essa menina com o cachorrinho? Será que esse senhor fala do mesmo jeito que este professor de matemática que está aqui embaixo? O que vocês acham? Que essa outra menininha aqui, que essa mulher, que essa outra mulher? Eu respondo, obviamente, não. Eles falam de um jeito, de uma forma diferente. E isso é uma variedade linguística, é uma variedade do português brasileiro. Cada pessoa, cada grupo de pessoas tem uma forma de falar, tá? Então, pensem comigo. Olha só esse parágrafo aqui da página 124. Essas diferenças acontecem por várias razões. Uma delas é porque cada pessoa tem um papel social. Você na escola exerce o papel social de aluno, em casa o de filho, de neto, de irmão. E há papéis sociais da mãe, do pai, dos avós, dos amigos, do professor, do médico, do diretor, dos funcionários, enfim, uma infinidade de papéis sociais diferentes. Também há uma infinidade de níveis de escolaridade diferentes também. Com certeza, né, alguém que estudou mais vai falar um português mais correto, por exemplo. Alguém que estudou menos vai falar um português numa variedade diferente, né? Pelo seu nível de escolaridade. Isso acontece muito, tá? Também é interessante observar a posição geográfica onde essa pessoa nasceu. Porque, por exemplo, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Lá as pessoas falam de um jeito diferente do que as pessoas que falam aqui de Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, que é diferente do interior de São Paulo, que é diferente de São Paulo capital, que é diferente de Florianópolis, que é diferente de Itajaí. Tem formas de falar diferentes, de Minas Gerais, do Nordeste do país. Todo mundo fala português, só que fala um português de um jeito diferente, de uma forma diferente, né? Também tem a relação da idade, tem escolaridade, posição geográfica, também tem a idade das pessoas, as faixas etárias das pessoas, né? Um jovem fala diferente de alguém que tem uma certa idade, né? Eu falo diferente da minha mãe, vocês falam diferente de mim. E assim vai. Também tem a ver com um pouquinho da questão da escolaridade também, né? Mas o que é isso? Por que a gente está falando disso? Por causa do registro. O que é registrar? É você marcar. A escrita é um registro. Você escrever algo é registrar algo. Você gravar um vídeo é registrar. Você gravar a sua voz também. Nós temos dois tipos de registro: o registro coloquial e o registro formal, tá?
O registro coloquial é aquele do nosso dia a dia, a forma que você fala no seu dia a dia, né? Na sua casa. Olha o que eu acabei de falar. Eu falei né. O né é uma marca coloquial que a gente expressa quando fala. Agora eu pergunto, será que a gente vai escrever sempre esse né? Não precisa escrever o né. É uma marca de oralidade. O que, que é algo oral? É coloquial, uma coisa que você fala, não é mesmo? Já o registro formal é quando você escreve de uma maneira correta, padronizada, seguindo as normas da língua portuguesa, ok? E você escreve de um jeito correto. Não é tão complicado assim. Mas olha só o exemplo que a apostila traz, olha só. Na página 124 do registro coloquial. Cara, a gente achava o maior legal jogar conversa fora quando fazia maior friaca. Registro coloquial, como a gente fala normalmente com um amigo, um parente e tal. Registro formal. Nós apreciávamos a com muito conversar nas noites frias de inverno. É a mesma coisa. Só que tem registros diferentes, né? O coloquial, a tua fala, do dia a dia. Formal, a tua escrita. A tua escrita normalmente é formal. Voltando àquilo que eu tinha comentado antes, de como as pessoas se expressam em diferentes lugares, né? Da geografia, por exemplo, eu até brinquei com a coisa do Rio Grande do Sul, do Nordeste e tal, né? No Rio Grande do Sul eles falam, mas bate. Lá no Nordeste eles falam, ó, gente, esse menino. Ali em Florianópolis, eu sou estepô. E com certeza você deve saber muito mais que eu até, né? Dependendo da região que você vem, outras outros traços linguísticos de determinadas regiões, né? Também tem aqui no interior de Santa Catarina a mistura com povos europeus, né? Que mistura o português com o italiano, por exemplo, o português com o alemão, e daí falam de um jeito completamente diferente e inusitado. Norma padrão, pessoal, é falar certo. Nada mais é do que o português correto. Mas, professor, o que é o português correto? É o que as gramáticas ensinam. Tá? É a nossa norma padrão. É o que o manual de gramática manda você se expressar. Né? Escrever corretamente, falar corretamente. Ah, Isso aqui acho que ficou bem claro, né? Essa coisa da variação linguística, que cada lugar do Brasil fala de um jeito diferente. Depende do nível de escolaridade da pessoa, depende da idade da pessoa, depende de onde essa pessoa nasceu também. Aqui tem uma atividade oral, olha só. Conheça a letra de uma das músicas mais famosas, né, do Brasil. Uma das canções mais famosas do nosso país. Ouça ou com atenção, porque em seguida você participará de uma conversa sobre a linguagem utilizada. Bem, a gente não vai ter uma aula online hoje, né? Uma videoconferência para a gente poder fazer essa atividade. Então eu só vou comentar. O nome da canção é Asa Branca. Todo mundo conhece. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Daí tem aquela musiquinha legal, né? Da hora, né? Enfim, judiação é uma marca muito interiorana, assim, rural. Falar que aquilo foi judiado, que aquilo teve uma judiação, alguma coisa assim, que é sofrimento, nada mais que isso. Só para notar então que essa é uma música cheia de regionalismos, né? Que fala sobre, enfim, o cotidiano, né, do meio rural e principalmente do Nordeste do nosso país.
né? A fogueira de São João. Saibam que as festas juninas no Nordeste são marcadas há muito tempo, né? São muito tradicionais no Nordeste. Enfim, justamente para mostrar, né, essa variação linguística desse local, né, dessa posição geográfica nordestina. Preconceito linguístico. Aí que vem o nosso grande debate de hoje. Não é porque uma pessoa fala diferente de você que você deve rir dela, né? Não é porque que essa pessoa fala, entre aspas, errado, que você deve rir ou caçoar dela. Isso vale para qualquer esfera cultural, né? Digamos que você seja um médico e você vai conversar com alguém que estudou até a quinta série, por exemplo. No interior do nosso país tem muito disso, pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar tanto. Você vai rir dessa pessoa? Obviamente não. As pessoas que riem, que caçoam, que dão risada, que fazem piadinhas sobre a forma de falar das pessoas, entre aspas, de novo, errada, estão cometendo o chamado preconceito linguístico. Uma das tirinhas, histórias em quadrinhos que eu mais gosto no mundo são as histórias do Chico Bento. E o Chico Bento, ele fala de um jeito rural, né? Do jeito jeca, do jeito caipira. A variante linguística do Chico Bento é rural, do interior, né? O jeito que ele se expressa, por exemplo, quando ele vai falar filme, vou ver um filme, ele vou ver um filme, né? Tem até uma tirinha que eu vi uma vez relacionada a isso, que era tem um personagem assistindo televisão e o outro chega e pergunta: "E aí, tudo firme?" E ele: "Não, não, não, é futebol." Né, ele achou que estava vendo um filme. Bem, são formas diferentes de se expressar e a gente tem que respeitar essas diferenças também, não é mesmo? Isso faz parte da identidade cultural de cada pessoa. Cada lugar falar de uma maneira diferente é interessante porque gera diversidade. O nosso país é gigantesco, né? E é uma diversidade cultural gigante. E é tão interessante observar que o mesmo português falado em todos os estados, ele se transforma dependendo do lugar que a pessoa nasceu. É um fenômeno muito interessante de observar, né? Aqui em Santa Catarina falam muito do manezinho de Florianópolis ou o peixeiro de Itajaí, né? Eu não me peça para imitar, tá? Tá tolo? Eu não vou imitar peixeiro, não tem? Ah, bem, continuando. Aqui na atividade oral 2, olha só. A imagem a seguir poderia ilustrar o preconceito linguístico? Interprete-a. Bom, nós temos aqui, né, uma boca, dá para notar pelo contorno dela, que é uma boca, e ela tá com um fechecler, né, pronto para ser fechado, um zíper para ser fechado. O que isso pode nos transmitir em relação ao preconceito linguístico? Que a pessoa se cala, a pessoa se fecha em determinados lugares porque tem vergonha da sua variante. Eu já vi muita gente, eu venho do interior, eu nasci no interior, e já vi muita gente ficar em silêncio em certas rodas de conversa porque tem vergonha do jeito que fala. E isso é muito triste. A pessoa se sente diminuída, né? Porque não consegue falar um português, entre aspas, correto, né? É importante lembrar que a nossa fala é o nosso instrumento de comunicação, assim como a nossa escrita.
O jeito que nós falamos não é o mesmo que nós escrevemos. Nem sempre, claro, né? O jeito que você fala com a sua mãe é diferente do texto que você escreve para mim. É ou não é? Eu acredito, eu sempre lutei por um mundo em que as pessoas pudessem conversar com todas, né? Sem ter medo de se expressar. Porque o preconceito linguístico é uma coisa que existe e é muito triste, né? Mas, enfim, entenderam essa interpretação? Que a pessoa se cala, se fecha por ter vergonha, muitas vezes. Ou outra pessoa a fecha, cometendo o preconceito linguístico. Não é mesmo? Aqui na atividade teria que se juntar com um colega para criar uma ilustração que represente o preconceito linguístico. Tá? Essa questão aqui, eu vou voltar, e a professora Vanessa vai voltar a conversar sobre ela, quando retornarmos à escola, porque depende de uma roda de conversa, de um debate, para juntarmos as duplas, ok? Então eu vou adiantar essa página e vamos para a pontuação na página 128. Todo mundo na página 128, por favor. Pontuar a vírgula e o vocativo. Vocativo é quando você chama alguém, ok? Se você está lá sentado na sua carteira e diz assim, professor, tenho uma dúvida. Quando você escreve isso, esse professor, tenho uma dúvida, você coloca professor, vírgula, tenho uma dúvida. Sempre que você chamar alguém, você vai colocar uma vírgula. Mãe, vírgula. Traz mais todinho! Ponto. Mãe, vírgula. Deu! Lembram disso de quando vocês eram crianças? Pois é. Sempre que você chamar alguém, conversar com alguém, você vai colocar uma vírgula logo após o nome dessa pessoa ou, enfim, algo que se refira a ela, ok? Digamos assim, Joaquim, me empresta teu telefone? Joaquim, vírgula, me empresta teu telefone. Ponto. Sempre que eu falar o nome me dirigindo a essa pessoa, eu coloco uma vírgula, porque eu estou chamando essa pessoa. E isso se chama vocativo. Olha os exemplos aqui da apostila. Ó, quero ir na praia porque machuquei meu dedo, mãe. Quero ir na praia, mãe, porque machuquei meu dedo. Eu chamei a minha mãe, eu falei com ela. Então eu coloco vírgula. Mãe, quero ir ao banheiro. Deu para entender? Olha só esse exercíciozinho rápido aqui, ó. Leitores, saiu a nova edição dos livros de Monteiro Lobato. Quem eu estou conversando? Com os leitores. Então o que está faltando aqui? Uma vírgula. Use vírgulas para isolar o vocativo. Qual é a data do próximo debate sobre o preconceito linguístico, professora? Eu coloco uma vírgula também no final da frase porque eu chamei a professora. Entenderam? Sempre que eu chamar alguém, coloco uma vírgula. Aqui, o difícil nessa vida, meus amigos, é nunca perder a paciência. Onde vai a vírgula aqui? Será? Lembrando, se o vocativo está no meio da frase, ele vem entre vírgulas, ok? Se ele está no começo, querido aluno, vírgula. Se o vocativo está no começo, ok? Querido aluno, vírgula. Se o vocativo está no final da frase, eu coloco uma vírgula e o vocativo, depois ponto final. É o caso aqui do item B. Ó. Qual é a data do próximo debate sobre preconceito linguístico? Professora, ponto de interrogação, vírgula, professora, ponto de interrogação. Ok? Nesse caso do item C, o difícil nesta vida, meus amigos, tem que vir meus amigos entre vírgulas.
é nunca perder a paciência, porque está no meio da frase, meus amigos. Com quem eu estou conversando aqui? Com os meus amigos. Difícil o vocativo? Acho que não, né? Continuando. Aqui tem um ortografar, tá? Que você tem que preencher as lacunas. Olha só. Nosso idioma é a língua portuguesa. O adjetivo portuguesa é o feminino de português. Veja os exemplos: japonês, japonesa; inglês, inglesa; chinês, chinesa. Muitas palavras femininas que indicam lugar de origem ou título de nobreza terminam com esa, que é um elemento sempre acrescentado ao final da palavra. Com base nessas informações, complete as frases. O homem que nasce no Japão é. A mulher. Aqui tem uma lacuna, né? É aquele que vive ou trabalha no campo. Sua esposa é a. Quem trabalha no campo? O camponês. E a esposa do camponês é a. Completa aí. O feminino de príncipe é. E o de barão é. Baronesa. Eu sei que um monte de gente vai se perder nessa, então já vou dar a resposta. É baronesa. Pouco se sabe sobre a origem da raça, a não ser que é originária da Holanda. Quem nasce na Holanda é holandês. Feminino é o duque e sua esposa a duque. É isso aí. De Windsor visitaram o Museu Imperial. As mulheres do Líbano, ou seja, as Liban. Completa aí. Cozinham muito bem. Terminado o ortografar, vocês vão fazer o teste, que daí eu não vou ajudar. Você vai mandar, né, o teste, a fotografia do teste 1 e 2 para mim agora aí, ok? Você só tem que mandar a fotografia do teste, ok? Que é 1 e 2 aqui, as respostinhas do teste. Beleza? Espero que tenham gostado da aula sobre variação linguística. Tá? E qualquer comentário que você tiver sobre variação linguística, pode deixar aí no Google Classroom, os comentários, que eu vou responder, ok? Um grande abraço.